Oi, nós estamos hoje aqui com a Mariana Chagas, a minha amiga querida do coração. Nós estudamos juntas e da faculdade para cá foi uma amizade que nós fizemos para a vida. E hoje ela é entrevistada. E Mário, eu gostaria de iniciar você falando um pouquinho a respeito da maternidade, da Mariana mãe. Uhum. A Mariana acadêmica eu já conheço muito bem, muito dedicada, muito estudiosa, dona de muitos 10. Mas agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a Mariana mãe. Olá para todo mundo, o público da Isa, né, que hoje já se transformou numa grande profissional de psicologia. Né, na época que a gente estudou junto, estudamos letras junto, não imaginava que ia tomar essa proporção. Parabéns pelo movimento, né, Obrigada. pela sua dedicação também e por todo o trabalho que você faz, que é muito importante também, né? A gente escutar uma pessoa como você gera em nós uma consciência, até inclusive da maternidade. E falar sobre maternidade para mim com você é uma coisa assim, virou do avesso, né? Porque quando eu conheci a Isabelle, eu não era mãe. Na verdade, eu era menina nova, sem experiência, imatura. Eu estava namorando ainda, né? Você acompanhou todo esse processo do Casal mais noivado, lindo da faculdade, cansava de falar isso para eles. E você já veio pronta na faculdade. Você já era aquela mulher pronta, mulher esposa, mulher mãe. Então, sempre foi muito admirável a sua conduta. Então, falar sobre maternidade com você é uma pressão. Ai, que honra ouvir isso de você, que é uma mãe exemplar para mim, você sabe disso. Um engraçado, assim, que a maternidade... Inclusive, li isso no seu livro, né? Ela me mandou esboço, eu nem sei se pode falar isso. Pode sim, porque ela foi uma das pessoas que eu não iria publicar este livro sem o aval dela também. Eu dei uma lida lá e eu achei engraçado você falar sobre a maternidade, que a maternidade, ela tá ligada à questão, né, de você reproduzir, de você parir aquela questão biológica, mas a gente fala mais sobre a maternagem hoje, né, que é aquele vínculo que a gente cria com a criança. Então, antes de ser mãe, eu sempre fui muito dedicada, como você fala, sempre fui muito dedicada, mas sempre do meu jeito. Você sabe que eu sempre fui muito good vibes, eu sempre fui muito leve. Muito leve, muito solta, fazia as coisas do meu jeito. Então, quando vem a responsabilidade da maternagem, da maternidade, tudo muda, né? Então, toda aquela minha dedicação, eu acredito que ela amadureceu. Hoje eu me vejo uma mulher... É engraçado, esse dia eu estava conversando que hoje eu tenho 30 anos. Naquela época eu tinha o quê? Acho que 20, 20 e 18. poucos. Parece que quando a gente completa 30 anos, a gente vira uma chavinha. Parece que tira uma venda dos olhos. E com o filho, isso parece que antecipa muito mais. Intensifica muito mais. Então, hoje, como mãe, eu vejo aquela menina que você conheceu, né? Dedicada, que faz as coisas acontecerem, só que de uma forma muito mais madura e responsável. Né? Hoje, a minha questão, com questão a hábitos, né? Em questão a rituais, a rotina, elas são muito mais estáveis. Naquela época já era, mas hoje eu considero que eu amadureci muito esse lado, né? E acho que a função mãe que trouxe esse up, né? Na verdade, eu já vi a Mari desta maneira pelo fato dela ser muito dedicada em tudo que ela fazia. Tudo que ela faz com excelência. E eu posso falar com propriedade sobre isso, né? Porque passamos muitos anos juntas. E somos amigas até hoje. E assim, eu acompanho você, assim, o seu Instagram acompanha igual novela. Você sabe disso, eu já falei isso para você, porque é inspiração, é um Instagram, assim, que eu falo, poxa, como é lindo ver a maternidade sendo exercida dessa maneira. Sim. E eu percebo, assim, eu vejo que você ensina os meninos. E você ensina da maneira formal, você traz ensinamentos para eles formais, que seria na escola. Eles estão na escola, você faz homeschooling. Como que você faz isso em casa? Quando eu decidi... A priori, eu sempre, na verdade, fui muito curiosa com todos os aspectos, né? Então, sempre quando eu tenho um objetivo, eu gosto de pesquisar como eu posso chegar nesse objetivo, né? E como eu vou fazer o meio para que eu chegue lá. Com a maternidade não foi diferente. Antes disso, que nem eu falei, eu sempre fui muito estável com a minha rotina, né? Se eu tinha algo para fazer, eu tinha aquele objetivo para alcançar, eu estudava aqueles meios que eu pudesse alcançar. E então, quando veio a maternidade, eu estudei muito. Então,
eu achava interessante essa prática do homeschooling. Eu sou cristã, né, para quem não me conhece, e na verdade esse é das maiores dificuldades escolares que eu acho hoje, né, porque para mim o mais importante é que se crie virtudes, né, se crie indivíduos, né, e hoje a gente tem muitas escolas normativas, elas querem muito, não é doutrinar, não vou dizer doutrinar. O construtivismo ali, Isso, né? Naquela... E assim, esse não é o primórdio que eu quero passar para os meus filhos. Então eu comecei por essa ideia, né, de querer criá-los da minha maneira. Então eu pesquisei um pouco sobre o homeschooling, pesquisei muito sobre o after schooling, e existem várias vertentes, né, e a gente encaixa de acordo com as nossas realidades. Então, quando eu engravidei, eu conversei com o Fernando, e eu, na época foi muita transição na nossa vida, que eu sou professora, na verdade, né, dei aula há muitos anos. E na época que eu engravidei do Arthur, eu estava vinculada a uma empresa, né? E o Fernando trabalhava no banco. Só que foi bem um período de transição que ele saiu do banco, a gente decidiu criar uma empresa, e aí nós abrimos a nossa empresa, e logo eu engravidei e veio a pandemia. Então foram muitos paralelos que se encontraram. Então foi muita informação de uma vez só. Eu grávida, não sabia nem. Tanto que a Isa foi a primeira pessoa que eu procurei. Porque, que eu falei no começo, não é uma simplesmente da boca para fora, é real. Eu conhecia a Isa já formada. Ela já era completa, uma mulher completa, uma mulher vivida, uma mulher experiente. E sempre com essa docilidade, sabe se desenvolver. E eu procurei a Isa, falei, Isa, meu Deus, eu tô grávida. Você lembra? Eu lembro demais, lembro. O que eu vou fazer agora? Porque não foi planejada a minha gestação. Mas... como que nem eu falei, como tudo que eu sempre faço, eu gosto de me dedicar àquilo. E com os filhos, eu acho que não foi diferente na minha vida. E eu acho que eu coloquei uma responsabilidade a mais. Então, eu pesquisei sobre isso, sobre o homeschooling, e eu decidi com o Fernando, naquela época que ele estava em casa, era pandemia, eu falei, Fernando, eu gostaria de sair do meu serviço e gostaria de ficar com os meninos, pelo menos os 4 anos, os 4, né, primeiros anos deles, gostaria que eles fossem ensinados por mim, até mesmo porque eu sou professora, eu tenho uma facilidade maior com isso. Então, foi de comum acordo, a gente decidiu isso junto, e o Arthur veio em época de pandemia, eu e o Fernando, nós nos reconectamos, eu acho assim, que dizem que filho afasta muito o casal, nosso caso foi o contrário. Né? Então, a gente se conectou mais, porque a gente teve que sentar e analisar como nós íamos criar filho, conduzir de acordo com as nossas crenças. Então, aquilo nos uniu. E isso foi interessante. Ele concordou, ele muito me apoiou. E aí, então, foi o que aconteceu, que é toda essa prática que eu tenho, né? De fazer atividades lúdicas, né? De acordo com idades, né? Vamos fazer o período agora, de engatinhar. É tudo uma técnica, né? Que eu colocava ali, assim, de fazer um trabalho lúdico, de fazer uma estimulação aqui. Eu preciso estimular essa parte do desenvolvimento cognitivo dele. Você estudou muito isso, né? A motora fina, isso, a motricidade fina, grossa. Eu preciso, né, trabalhar isso, né? Ele tá na fase agora dessa. Então, assim, eu acredito, olhando para trás hoje, que eu consegui cumprir aquela tabela que eu estabeleci naquela época, né? Hoje, meu menino já mais velho já vai fazer 4. Mari, e como você que incorpora os ensinamentos de Deus dentro desses ensinamentos que você traz para os meninos? Então, nós temos esses valores. Como eu falei para você, para mim, são os valores que criam a pessoa como indivíduo, são os mais importantes, mais além do que uma educação normativa. Então, quando eu decidi ficar em casa, o meu objetivo principal nunca foi a educação, né, que não fala essa normativa, eu preciso alfabetizar a criança, até mesmo porque quando ele crescer futuramente... Ele vai ter acesso a isso facilmente, ele vai crescer, né? Quer dizer, ele vai aprender a ler, ele vai aprender, né? E, para mim, o principal mesmo era criá-lo de acordo com as nossas crenças. Então, para mim foi muito... que não digo, eu acho que tudo isso melhorou aqui em casa, porque eu consegui criar uma rotina que viesse de acordo com as nossas crenças, para que eu pudesse estimulá-los da forma correta e que eu pudesse adequar dentro da rotina deles aquilo que a gente acredita que seja melhor. Então, eu faço catecismo, né? Sim. Eu acredito muito no ato de decorar. Eu gosto muito dessa técnica, o decorar, né? Tem muita gente que não gosta muito dessa prática, mas eu sou muito adepta a ela e eu acho ela importante. É didática, né? Sim. E eu acredito muito que a questão de você internalizar uma crença, ela é claro que precisa
como eu sou cristã, precisa do trabalho de Deus. Uhum. Mas eu sempre faço essa oração que eu vou fazer a minha parte com o ato de ensinar, né? Seja decorando. Uhum. Se ele tem algo decorado, aquilo para frutificar e enraizar no coração dele, Uhum. eu sei que é Deus que faz. Isso. Mas eu vou fazer a minha parte de Uhum. enraizar. É o né? que eu sempre falo, assim, nós mães, nós temos a responsabilidade, né? A gente não sabe o que vai dar. É tanto que muitas vezes a gente escuta relatos de, eu tenho 10 filhos, cada uma de um jeito. Sim. Isso é fato. Uhum. Mas nós temos uma responsabilidade sobre a maternidade. Sim. E o que nós vamos fazer com isso? A nossa parte nós precisamos fazer. Sim. Né? Resgatar esta questão dessa própria responsabilidade mesmo que as mães... Eu estou falando em mães que nós estamos falando aqui, Sim. mas como você mesmo trouxe na sua fala. Houve uma conversa com o Fernando, há um apoio, ele tem uma participação muito grande em tudo isso. A gente está falando em família. Sim. Né? Uhum. Tanto que o catecismo que eu pratico com eles é no meu período com eles, né? O Fernando trabalha, vai para a empresa e eu fico em casa meu catecismo. Mas nós temos nosso culto em família, doméstico. Todo dia antes de dormir nós fazemos. Claro que da forma deles, são 2 crianças, um tem 3, o outro tem 2. É da forma assim, mesmo que sejam uns 10 minutos, fazemos. Né? Até as pessoas acham engraçado na igreja que eu ensino muito aqueles corinhos de harpa. Foi na cruz, aí todo mundo fala, nossa, essa criança tem espírito velho. Falei, não é que a mãe que é velha. Não, mas é interessante porque você falou em virtudes e, na verdade, as virtudes, elas estão muito ligadas aos hábitos, né? Sim. E é o que você está trazendo para o seu dia a dia. É um hábito que, mesmo muito pequenos, a gente sabe... inclusive a neurociência mostra isso, você é uma pessoa muito estudada, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, esses hábitos, eles vão ficando ali nas crianças. E a partir do momento que eles vão amadurecendo, vai modificando o modo como eles vão operar, né? E isso é muito importante você falar sobre isso, Isa, porque eu sou uma pessoa muito estável com rotina. Eu gosto de manter a minha rotina em dia. Eu também amo. Mas eu não sou intransigível. Porque essa questão da mudança, ela é real. Porque eu passei por muitos períodos. Eu sou mulher, eu passei eu grávida, depois eu passei eu mãe grávida, eu mãe com recém-nascido. A minha rotina mudou muito, entendeu? Então ela foi se modificando muito em um prazo de 3 anos que eu tive o Arthur e o Tomás. Ela mudou muito, eu não poderia ser uma pessoa muito rígida ali. Eu precisava fazer sempre as minhas alternâncias. É perfeito. Essa rigidez, realmente, ela não pode acontecer na maternagem por nenhum sentido. Primeiro, que embora nós tenhamos uma previsibilidade ali, a gente tenta trabalhar com rotina, porque a criança requer essa rotina, ela requer regras, ela requer rotina, mas a gente precisa ter a flexibilidade. Exatamente. Até mesmo de entender que aquela pessoa... ela é uma extensão nossa, mas ela é além de nós, né? Que, claro, enquanto é criança, conduzida por nós, né? A gente vai trazendo as nossas crenças, os nossos valores, vai trazendo, mas a gente não sabe, né? O que a gente vai se deparar, por exemplo, na adolescência, que é o momento mais conturbado ali, crítico, né? Porque é o momento que eles vão se descobrindo além de nós, né? Mas o que você faz é muito bonito e eu percebo você toma isso mesmo como responsabilidade da sua vida. Sim. E como você faz isso na sua rotina, Mari? Como que é? Você acorda, você tem isso pré-estabelecido, apesar dessa flexibilidade? Tenho. O que acontece? Adoece, né? Às vezes não está muito legal. Sim. É justamente por isso que eu falei, né? Que a gente precisa ter uma firmeza em ser macio. Acho que é isso. Nós precisamos, né? Aprender a ter esse equilíbrio. Eu tenho a minha rotina com eles, tenho. É lógico que ela muda, que nem eu falei, ela mudou muito com esse tempo. Eu não consegui, por exemplo, também praticar com o Tomás tudo que eu fiz com o Arthur. Não consegui. Mas eu também nunca me culpei. Porque eu entendi, foi o primeiro ano do Tomás, foi muito difícil para mim aquela adaptação. E na época eu me culpei por tabela, não, porque a gente se culpa, né? Mãe sempre vai se culpar. Sempre. Porque eu não conseguia colocar em prática tudo que eu coloquei com o Arthur. E quem acompanhou o Arthur, via que eu era muito ativa com o Arthur. E eu não consegui fazer nem 50% com o Tomás. Mas, de uma certa forma, eu consegui adaptar para que ele não saísse lesado também, né? Sim. E isso, para mim, hoje eu considero validado. E é que nem eu falo, é importante essa questão de autocompaixão você também, né? Eu nunca vou esquecer uma frase que você falou para mim.
Acho que foi bem nesse período. Mariana, não esqueça de ser gentil com você. Sim. Foi você que falou pra mim, Foi. isso ficou na minha cabeça eternamente. Então, É por causa da seja sua gentil. dedicação, Sim. então você sempre cobrou muito de você, É. essa excelência que você traz, Isso, né? Mas eu sei, eu sabia, eu conhecia você, conheço, eu sei. Mas depois de um ano, eu consegui aplicar a rotina. Porque até mesmo porque eles são muito diferentes. Tem mais isso. Eu me vejo muito em você, eu já falei isso pra você várias vezes, porque eu tenho 2 filhos com temperamentos totalmente diferentes. E são a mesma coisa. E saíram da mesma barriga, do mesmo pai, mesma mãe, mas eu também me cobrei durante muito tempo, nossa, eu conseguia fazer isso, com esse eu não Sim. consigo, até minha dedicação mesmo. Sim. Embora, desde que ambos nasceram, eu tenho dedicação exclusiva à maternidade, Sim. mas eu percebia que a minha entrega, era como se a minha entrega não fosse, então essa culpa eu também Carregou compartilho, carreguei, mas também fui gentil comigo, Sim, de entender. E principalmente hoje que eu vejo que eles são pessoas totalmente diferentes, eu percebo isso aqui também. Sim. Né? O Arthur e o Tomás são meninos totalmente você vê, diferentes. um é foguetinho, o outro já é mais tranquilo, mais calmo. Então, sim, foram a mesma criação, mas eu precisei adaptar. Eu vi que o Tomás ele não ia aprender da mesma forma que o Arthur. Então, isso foi uma novidade para mim, e naquela época que ele nasceu foi negativa. Porque eu estava tão acostumada com a forma de trabalhar com o Arthur, então quando veio ele, eu assustei. Falei, nossa, não vai sair nada. Mas o bonito é a sua sensibilidade, entendeu? De perceber que, peraí, não é por aqui. Não. Né? Isso é muito bonito, é a humildade que a gente precisa ter e não impositiva. Sim. Né? E aí, então, eu consegui, depois de um ano, adaptar uma nova rotina, com escala, com horário. Então, esse período de um ano do Tomás, eu não exigi muito de mim. Né? Eu deixei ali de uma forma mais leve. Então, não fiz da forma, né, estável a minha rotina. Só mesmo a questão de sono, de alimentação, isso eu sempre fui. Isso é inegociável. É inegociável. Né? Mas a questão das atividades e do catecismo, tudo isso mudou um pouco, né? Os cultos nesse período. Só que depois que ele completou um ano, eu falei, agora eu vou tentar, né? Vou botar bronca de novo. Porque eu também não posso ficar parada. Claro. Eu preciso voltar ativa, né? E porque, que nem você falou, eu acho que isso é uma coisa que é uma responsabilidade minha. A partir do momento que são meus filhos, eu tenho para mim que eles são uma responsabilidade de que eu tenho que criar. A importância de a gente conhecer os temperamentos deles. Sim. Né? Porque você sabe também que você não pode deixar frouxo. Sim. Porque aí você vai estar deixando de trazer a potência dele. Sim. Né? O Tomás tem uma potência, os dois têm potência que você vai ter que estimular de maneiras diferentes. Isso acaba exigindo mais de você. Demais. Né? Porque daí eu tenho que fazer duas formas diferentes. Exatamente. Mas o engraçado é que dentro da minha rotina de estudo que eu consegui adaptar, hoje a gente acorda. Eles têm a mesma rotina, eu consegui adequá-los à mesma rotina, o que foi importante para mim. Eles não tinham a mesma rotina de sono, de alimentação era diferente, ainda eu tinha que dar uma coisa para Tomás, outra coisa para... Então, quando eu consegui fazer essa junção para que eles fizessem juntos essas rotinas, essas de hábito, de sono, de alimentação, porque como era muito diferente, eu não consegui administrar. Mas quando eu consegui estabelecer isso de uma forma que ficasse unificado, foi mais fácil para mim. Então, hoje a gente tem uma rotina de estudo. Geralmente eu faço pela manhã, que é quando eles estão mais tranquilos. Eles acordam e eles não dormem pela manhã. Então, eu faço de manhã, com os dois, eu sento eles na mesa e vou fazer o meu catecismo, e vou fazer as atividades com o Arthur, e faço as atividades de estimulação com o outro. E aí, logo após isso, sempre tem aquele período de devocional. Eu vou pro meu quarto e vou ler a Bíblia. E eles estão sempre comigo. Onde eu vou, eles vão atrás de mim. Então, eles, por mais que às vezes eles não... ativamente eles não estão ali participando, eles vêm. Né? Então, eles, é o exemplo que arrasta. Sim. Não tem jeito. E lógico que eles têm um tempo livre deles. Eles brincam muito. Eles brigam muito, mas eles brincam muito juntos. Delícia. Mari, quais foram, assim, ou qual, né? Os maiores desafios que você encontrou para estabelecer essa rotina, hoje que você vê, você está colhendo os bons frutos disso, né? Quais foram os maiores desafios, sendo seu, sendo da própria dinâmica, o que você enxerga como desafio? Engraçado que também no seu livro eu li, né? Que você citou a Adélia. Sim, maravilhosa. Ela foi o livro Bagagem, né? E ela fala sobre a licença poética, né? E ela fala que a maternidade é um pouco isso, de você ter uma licença poética de exercer ali a sua crença, a sua visão. Para mim foi difícil porque você... É justamente essa questão de eu chegar num... É o que a gente estava conversando ali. Existe muita informação hoje no mundo. Isso é uma coisa que facilita a nossa vida, sim. Mas você precisa
ter uma visão muito enraizada naquilo que você crê. Perfeito. Né? Então, a questão de colocar em prática as minhas crenças, né? Então, saber absorver sim, todas essas reter informações, o que é bom, reter o que é bom, mas né? também saber limpar Limpar. isso, né? Isso, porque, querendo ou não, isso pode te trazer uma cobrança demasiada, exagerada, sim. né? Porque tem muita informação e Fruto cada um diz de algo. muito adoecimento. Sim. Né? Isto é, hoje. Então, essa parte para mim é o que mais é difícil, foi o que foi mais difícil quando eu pensei em ter filhos, como eu vou criá-los, antes, né, antecipado. E quando eu tive eles, quando eu tive o Arthur, que eu vi que na prática eu consegui aderir tudo aquilo que eu acreditava, eu vi que eu consegui um método que foi fácil para mim. Eu vejo que o mais difícil mesmo hoje é só uma questão de adaptação mesmo. É que nem eu falei, de personalidades, de trabalhar uma coisa com um e trabalhar com o outro, né? Hoje isso para mim é um desafio, né? Porque às vezes eu tenho que tratar com um de uma forma, às vezes eu tenho que tratar com outro de outra forma, mas eu preciso ensinar a visão, aquilo que eu creio, aquilo que o Fernando crê. Mas o bom é que, nem você falou, o Fernando, ele é muito ativo. Ele não é um pai ajudador, né? Que a gente às vezes vê, o pai tem que ajudar a mãe. Ele não é um pai ajudador. Ele é um pai ativo e ele também é firme comigo nas crenças. Então, a gente se ajuda muito, a gente se apoia muito. Então, quando eu não tô bem, ele sempre me fortalece. Segura, né? Ele segura as pontas. Então, até mesmo assim, um exemplo prático, quando eu não tô bem e ele vê que eu tô estressada, ele pega as crianças e ele vai fazer aquilo que eu faço da forma dele. Então, isso pra mim já é eu falo assim, essa junção. É um alinhamento. É isso, né? Esse alinhamento. Eu acho que cria a potência da criação. Exatamente. Mari, qual conselho você daria para mães como você? Como você, que eu falo que a Mari é mãe de 2 pequenos e ela vive essa maternidade integral. Tem mães que não podem viver dessa forma, né? A gente entende. Um acordou, tô vendo um. Qual o conselho que você daria para essas mães? Assim, é uma maternidade possível, é isso que a gente está querendo mostrar aqui, né? Que mesmo com os desafios, com as dificuldades, mas que é possível e que a gente consegue, tomando para nós essa responsabilidade. Eu tomei, assim, a maternidade para mim, ela, é que nem eu falei, foi uma escolha. Eu pude fazer essa escolha. Eu sei que muitas mulheres não podem fazer essa escolha. Mas eu acho que algo que eu sempre falo para mim mesma e que eu acho importante falar também para outras pessoas, e até mesmo vou citar também de novo o seu livro. Gente, minha garota propaganda, adorei. O São Tomás de Aquino, que fala que o amor é uma ação. Ao contrário do que muitos pensam, que tem muita gente que acha assim que a disciplina ela é uma prisão. Tem muita gente que acredita nisso. É porque, na verdade, culturalmente a gente está sendo trabalhado para que a gente acredite isso, que a disciplina, a ordem, a organização, que tudo isso é uma prisão, né? E eu acho o contrário. Eu acho que a disciplina ela é liberdade. Em qualquer aspecto da sua vida. Se você tem uma disciplina... E eu aprendi isso também muito com o Fernando. O Fernando também ele é muito disciplinado com tudo que ele faz. E ele sempre falou, Mari, se 15 minutos do seu dia você tira para fazer algo com 15 minutos, você não precisa nem tirar 3 horas, 15 minutos, mas se você faz isso com constância todos os dias, você alcança o objetivo. E a satisfação que isso traz? Exatamente. Aí traz essa sensação de liberdade. Exatamente. Né? Seja até alimentação, é com qualquer coisa. E a maternidade não seria diferente, né? Eu acho que você manter essa disciplina, ela era importante, que nem eu falei, a estabilidade pra gente, como casal, como esposa, como mãe, como pai, essa disciplina, ela é importante porque ela vai trazer essa liberdade. Eu até li esse livro aqui, que eu vou deixar para quem quiser ler. Ele é muito bom. Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. E ela fala sobre, realmente, 7 disciplinas para a vida do cristão. E aí ela fala aqui sobre a disciplina da mente, do corpo, de posição, de posse, né? Então, do trabalho. E ela fala dos sentimentos. E o que eu acho importante na maternidade é você saber qual é a sua crença. Você vai criar o seu filho a base de que maneira? Qual é o padrão moral? Qual é a virtude? Que você fala muito sobre virtude agora, né? Qual é a virtude que é importante que seja estabelecida ali no vínculo familiar, que seja estabelecida no coração do seu filho? É que nem eu falei, nós não sabemos o futuro. Mas se nós não criarmos de uma forma com direcionamento, nós vamos saber menos ainda. Menos ainda. Né? Então, quem vai frutificar
essa virtude é Deus. E sem contar na frustração que nós ficaremos, Vamos ficar. né? Por não ter feito nada. Exatamente. Então, eu acho importante estabelecer a crença. Esse é o mais importante. E ser disciplinado em cima dela. É que nem eu falei, não de uma forma que seja inflexível. Porque existem mudanças na maternidade. Ainda mais quem tem 1, quem tem 2, quem tem 3, muda muito. E hoje, que nem você falou, hoje eu me dedico à maternidade. Mas eu também estou voltando para o mercado também, né? Junto com meu marido na empresa. O braço direito dele. Ainda não. Outra coisa também, esta menina tem uma alimentação, meu Deus do céu, invejável, disciplinada em tudo que ela faz, atividade física, tudo. Tem muita coisa aqui. Se fosse fazer, daria 3 horas de conversa aqui. Mas aí também é assim, como você dá conta de tudo isso? Né? É só com organização e disciplina, né, Mari? É o que eu falo, é que né, as pessoas veem a disciplina como algo negativo, já eu vejo algo como algo positivo, né? Eu até vou trazer um exemplo, eu tenho uma amiga minha que a gente compartilha a mesma vivência, né? E aí ela me ligou uma vez chorando, falou, Mari, ela mora em uma outra cidade, existe uma outra cultura, e o homeschooling lá, ele é muito trabalhado, e ela falava assim pra mim, Mari, eu queria poder fazer, mas eu não consigo. E outra coisa que eu acho importante deixar é falar, aconselhar. Estabelecer limites é importante. Reconhecer as nossas limitações é saúde mental. Então, assim, eu acho incrível o homeschooling também. Eu falei, amiga, eu acho incrível o homeschooling também. Mas você ouviu o que você falou pra mim? Você acha mas você não consegue. Ela já colocou como crença. Né? Eu não consigo, já tá limitando. Se você não consegue fazer isso, e se você realmente não vê... Porque às vezes a pessoa, que nem você fala, uma crença que pode ser limitante, ela pode ser livre. Ela pode conseguir... Mas se ela... Ou aquilo que você falou, entender os limites para que... Peraí, eu só posso ir até aqui, eu não vou me martirizar por isso. Até porque isso não vai ser frutífero. E até... E não é nem... E não dá resultado. Não dá, É o que eu falei. Então você faça outra linha. Faça da linha que você consiga e você vai ver que você vai render frutos também. Mas se você continuar nesse looping de querer fazer e não fazer, você não faz nada. Você não sai do lugar. Entendeu? Então, eu acho importante isso, você delimitar as suas limitações, estabelecer as suas crenças e ser disciplinado em cima disso, né? Não de uma forma rígida, né? Mas de uma forma que você consiga passar adiante aquilo que você crê. O que você quer. Aquilo que você crê, que não eu falei, que daí no futuro, quem sabe. E até ia citar esse aqui que eu acho importante, que eu li, e foi uma coisa que ficou no meu coração também, que é a disciplina dos sentimentos. Ela fala muito, é muito bom esse livro, ela fala sobre a disciplina do corpo, sobre a glutonaria, que é uma coisa muito... Ela fala muitas coisas. E a dos sentimentos, ela fala assim, não ridicularize os sentimentos como só sentimentos. Lembre-se de que eles nos são dados como parte da nossa humanidade. Não tente se fortificar contra as emoções. Reconheça-as, nomeie-as, se isso ajudar, e depois as deposite diante do Senhor, para que Ele treine as suas reações. A disciplina das emoções é o treinamento das reações. Então, nós temos, assim... Eu acho que nem eu falei, é muito importante a gente reconhecer o que a gente sente, reconhecer as nossas limitações, depositá-las diante de Deus e entender como nós vamos reagir a isso. Eu acho que isso é o mais importante nessa questão da maternagem. Né? Maravilhoso. Então é isso. Mari, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada de coração. Eu sei que você... o cuidado que você tem para com sua família, com seus filhos, tudo que você faz sem holofotes, entende? E tudo muito lindo, muito grandioso. Eu acompanho você e eu quero agradecer de coração por você abrir seu coração e dividir conosco um pouco da sua rotina, da sua vida, de maneira tão generosa e tão grandiosa. Obrigada, minha amiga. Eu sabia que iria ser riquíssimo nesse momento. Eu que agradeço.